Olá, você que tem o sonho de estudar e trabalhar no Canadá. Meu nome é Lina Donar. Eu sou consultora em educação internacional e coach profissional e hoje eu vou te dar muita dica prática para você tirar esse projeto do papel. Gente, eu sou de Belo Horizonte, sou mineira e em 2009 eu emigrei para o Canadá, estudei, trabalhei, vou te contar um pouquinho da minha história. Então se prepara, pega aí papel e caneta porque eu vou te mostrar o passo a passo. E antes da gente começar eu queria te convidar a postar suas perguntas no chat, porque vai ter uma equipe pronta para poder responder as suas dúvidas de todo esse processo para você fazer o seu planejamento. Então, vamos lá? Bom, qual que é o objetivo dessa aula? A primeira coisa, eu quero te ensinar de forma realista, eu não estou aqui para vender sonho que não existe, tá? De forma muito realista, os primeiros passos e as opções de estudo no Canadá. O segundo objetivo é otimizar o tempo de pesquisa quanto ao melhor caminho para você estudar, trabalhar e obter a residência permanente, tá? Eu quero que você gaste menos tempo, porque eu gastei muito tempo, então eu quero que você gaste menos tempo. E também reduzir os riscos emocionais e financeiros, gente. Eu lembro quando eu decidi imigrar para o Canadá, para Montreal em 2009, eu lembro que eu tive que fazer um investimento que foi relativamente importante em termos financeiros e também em termos emocionais, não foi nada fácil. Deixar a família, deixar um trabalho que eu gostava muito, toda uma estabilidade para arriscar uma vida nova, tá? Então eu quero que você sofra menos do que eu sofri, é basicamente isso. Vamos entender um pouquinho como é que é esse conteúdo, o que eu vou apresentar para você hoje, tá? Então primeiro eu vou te contar um pouquinho quem sou eu, um pouquinho da minha história para você entender com quem que você está conversando, tá? Depois o Canadá e os principais destinos no Canadá, porque a gente fala de Canadá, são dimensões continentais, né? Então quais são as principais cidades? Depois os programas de estudo, eu vou falar de curso de idiomas, college e universidade de bolsas também, porque todo mundo quer saber como que vai financiar os estudos, né? Planejamento financeiro e o custo de vida, tá, gente? Essa parte da questão das finanças, ela é fundamental, porque eu já atendi muitas pessoas, quando eu estava lá em Montreal, que iam com um sonho, mas de repente não tinham mais os recursos financeiros e o sonho virava um pesadelo. Então essa parte aqui a gente tem que levá-la muito a sério. Visto de estudante, visto de trabalho para cônjuge e filhos, porque eu tenho muitos clientes que são família, casal com filhos, então se for o seu caso, é um planejamento familiar, então a gente tem que incluir todo mundo nesse projeto. Trabalho durante e após os estudos, porque afinal de contas você quer estudar, mas para se integrar no mercado de trabalho e atingir a sua realização profissional. Eu estou aqui para falar de realização profissional. Eu não quero te mandar para o Canadá simplesmente para você ter um emprego e pagar suas contas. É por isso que o meu hashtag é Vem Ser Feliz no Canadá. O programa de experiência quebequense, que é um programa da província do Quebec que dá acesso direto à residência permanente. Eu já vou te dar mais detalhes como é que funciona esse programa. E a solicitação da residência permanente após os estudos. Boa notícia, quando você terminar o college ou universidade, você pode solicitar a residência permanente para você e sua família. Eu vou te explicar como que você vai fazer isso. E algumas projeções sobre a retenção de profissionais qualificados no Canadá. Vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho, tá? E aí depois o curso online que eu vou apresentar para vocês, que vai ser o curso Como Fazer o Pedido de Admissão e Conseguir Bolsa para Mestrado e Doutorado, eu vou explicar para vocês. E no final, perguntas, tá bom? Mas lembre-se, enquanto isso você já pode ir postando as suas perguntas no chat, porque tem uma equipe preparada para tirar suas dúvidas. Então, gente, quem que sou eu? Hoje eu sou empreendedora, coach, palestrante, tenho ministrado palestras no Brasil todo sobre como estudar e trabalhar no Canadá, como fazer o pedido de admissão e conseguir bolsas para mestrado e doutorado, como se integrar no mercado de trabalho canadense e muito mais, tanto em universidades quanto em eventos de empreendedorismo, tá bom? Minha história. Eu formei em Relações Internacionais em Belo Horizonte, lá em 2007, e desde muito novinha eu sempre tive o sonho de construir uma carreira internacional, fazer um mestrado fora, morar fora do Brasil. Mas esse sonho, eu lembro quando eu tinha lá 20 e poucos anos, parecia uma ideia muito longe, difícil, algo meio impossível. Bom, quando foi em 2009, eu imigrei para Montreal, eu fiz o processo de imigração do Quebec, já cheguei como residente permanente. E, gente,
como todo imigrante, foi difícil pra caramba. Primeiro eu tive 2 empregos, aí eu trabalhei, ralei, chorei, sofri, porque imigrar não tem nada de romântico, mas eu sempre falo que ter migrado para o Canadá foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque eu dei um salto quântico, tanto em termos profissionais quanto em termos pessoais, as experiências que a gente vive quando a gente mora lá fora, e o Canadá é um país muito especial nesse sentido, e eu falo com propriedade porque eu já visitei a trabalho mais de 20 países, a gente cresce muito. Então, se você tem vontade de atingir a sua realização pessoal e profissional, o Canadá realmente tem sido a meca no momento, tá? Quando a gente compara com outros países mundo afora, se você quer estudar, trabalhar e se integrar no mercado de trabalho. Bom, trabalhei primeiro numa empresa italiana, depois trabalhei numa multinacional americana, Tech Systems, como Headhunter, que é o que me capacita para ser coach. Fiz treinamento nos Estados Unidos, treinamento em Montreal. Fui diretora do Comitê de Desenvolvimento Profissional da Câmara de Comércio Latino-Americana do Quebec, que é a CLAC, que está aqui, enquanto eu também trabalhava na Tech Systems. E quando foi em 2012, eu fui admitida no mestrado em estudos internacionais na Universidade de Montreal. Então, eu sou uma diplomada dessa universidade, que é simplesmente a melhor universidade francófona do mundo. E, gente, posso falar pra você, eu achava que era uma coisa muito difícil e muito impossível. Eu lembro que quando eu fui preparar minha documentação para ser admitida no mestrado, em casa, eu lembro que eu ficava pensando, nossa, mas como é que eu vou competir com estudantes do mundo inteiro, com americanos, com europeus, australianos, e será que eu vou conseguir ser admitida nessa universidade, que é a melhor francófona do mundo? E eu fui admitida. E posso te falar, eu não tenho nada melhor do que você, eu não tenho nenhuma inteligência especial, ou nada disso. É tudo uma questão de metodologia. E quando eu comecei a fazer o mestrado em estudos internacionais na Universidade de Montreal, eu também fui contratada para essa universidade, trabalhei num projeto de promoção e comecei a oferecer um serviço de orientação personalizada para os brasileiros que queriam estudar nessa universidade. Então, gente, eu orientei até hoje literalmente centenas de brasileiros, eu já perdi as contas, desde 2012 que eu trabalho com isso, tá? Orientando brasileiros. E quando através do mestrado, eu ganhei uma bolsa para ir para a Europa, para fazer um tour acadêmico de 3 semanas, para conhecer as organizações da Europa. Ganhei bolsa para fazer um estágio na delegação do Quebec em Atlanta, uma bolsa do Ministério da Educação do Quebec. Fiquei 4 meses em Atlanta, onde eu costumo dizer em inglês, where I had the time of my life, que foi maravilhoso. E também trabalhei para a universidade. Então, assim, por que eu estou falando isso tudo? É só para você entender que é possível, que se foi possível para mim, pode ser possível para você ganhar a bolsa sim. É tudo uma questão de metodologia, entender o passo a passo, tá bom? E aí, o que aconteceu? Terminei o mestrado, acabei me lançando em empreendedorismo e fundei uma organização que se chama Mission Abroad, que nós organizamos tours também para fora, que inclusive também é parceira da Universidade de Montreal. Também sou embaixadora da Francofonia nas Américas, que é uma organização que promove a língua francesa. Je ne sais pas si vous parlez français, mas c'est une langue très jolie. E também, em janeiro passado, por causa do meu trabalho com a minha organização, eu fui convidada para participar em um fórum na ONU, na sede da ONU em Nova York, que é o ECOSOC Youth Forum, por causa do meu trabalho. Então, por que eu estou contando isso? Só para você entender, quando você fizer um mestrado, um doutorado, um college lá fora, isso vai te abrir portas. Por causa do meu mestrado, eu trabalhei para a Universidade de Montreal, porque durante o mestrado participei de um fórum, tudo pago em Winnipeg, fui convidada até para ir à ONU. Então, olha o leque de oportunidades que estudar fora vai te abrir, tá? E hoje trabalho como empreendedora palestrante. E te convido a entrar no meu blog, que é o linodonar.com, se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha história. Lá eu conto todos os meus perrengues, os meus desafios, mas tudo com muita sensibilidade e senso de humor, o que eu tenho vivido, o que eu vivi em 7 anos, né, vivendo em Montreal, tá bom? Ai, gente, informação importante. Como toda mineira, adoro pão de queijo e naquele frio lá do Canadá, adoro vinho tinto, tá? Porque, gente, para aguentar aquele frio, só bebendo um bom vinho tinto, tá bom? Vamos lá para os principais destinos no Canadá? Bom, tem aqui um mapa, eu acho que a melhor forma de mostrar os destinos para vocês é tendo
uma ideia do mapinha do Canadá. Então a gente tem Vancouver, que está na costa do Pacífico, né? Que é um destino, eu vou comparar aqui com as cidades brasileiras, que eu acho que é mais fácil. Vancouver é como se fosse o Rio de Janeiro, do Canadá. Depois a gente tem aqui na costa do Atlântico, na costa leste, Toronto, que é como se fosse São Paulo, a capital econômica. Tá tudo pertinho da fronteira com os Estados Unidos, tá, gente? O Canadá ele é mais povoado realmente na parte que é menos fria, né, digamos. Então, Vancouver aqui, depois a gente tem Toronto, que está pertinho de Nova York, 6 horas de carro, 1 hora de avião de Nova York, e um pouquinho mais acima de Toronto, Montreal. Opa, deixa eu voltar aqui. Encostei na tela. Vamos voltar aqui para o nosso mapa. E depois Montreal, que Montreal eu compararia a Belo Horizonte, a minha cidade, que eu sou de Belo Horizonte, que Montreal é uma cidade cosmopolita, internacional, mas ainda guarda um quê assim de cidade mediana, né, que é bem gostoso. Então essas são os principais destinos brasileiros, essas 3 cidades, tá? O que eu posso dizer sobre essas 3 cidades em termos de custos? Tá? Que eu acho que é sempre que todo mundo me pergunta primeiro. Vancouver, gente, é uma cidade incrível, ela é menos fria do que Toronto e Montreal, né, a costa do Pacífico, mas é a cidade mais cara do Canadá. Uma cidade incrível, urbanismo, segura, tudo maravilhoso. Mercado de trabalho super interessante, excelentes instituições de ensino, mas em termos de custo de vida, aluguel, moradia, ela é a mais cara do Canadá. Em seguida, a gente tem Toronto. Toronto é a maior cidade do Canadá, ou seja, você tem que pensar que você vai gastar mais tempo com transporte. É uma cidade que proporcionalmente é a que tem mais ofertas de emprego, tá? Porque é o centro econômico, igual é São Paulo, então é o centro econômico do Canadá. Então, assim é Toronto também, mas é a segunda cidade mais cara, tá? Só para você entender quando você for fazer o seu planejamento, é importante você entender o custo de vida. A gente vai chegar lá, mas eu já estou te adiantando essa informação. E depois Montreal. Gente, eu sou suspeita para falar de Montreal, porque eu morei 7 anos lá. Montreal é uma cidade bilíngue. O que é importante você saber? Em Vancouver e Toronto, inglês é suficiente. Montreal, você pode ir só com inglês, é possível. Mas vai ser muito importante que você aprenda francês também, porque Montreal é a principal cidade da província do Quebec, que é uma província francófona, né? Então, o francês é o idioma oficial. Em Montreal, as pessoas cumprimentam falando hi, bonjour, gente, é basicamente isso. E aí você escolhe o idioma que você quer seguir o diálogo, tá? Montreal é considerada hoje a melhor cidade universitária do mundo, pelos rankings, tá? Mas Toronto e Vancouver Toronto, Montreal e Vancouver estão entre as 10 melhores cidades universitárias do mundo. Então, qualquer cidade que você escolha entre essas 3, você vai estar muito bem. Agora, existem outras opções, um pouco mais no centro, Calgary, Edmonton, né, da província de Alberta, que é muito conhecida pela exploração do petróleo e gás, né, se você trabalha nessa área, pode ser um destino interessante. Depois tem Winnipeg, que muita gente brinca e chama de Winterpeg, né, porque tem muita neve, faz bastante frio. Já fui lá, uma cidade muito linda, muito aconchegante, mas é uma cidade menorzinha também. Depois, que também é um destino que brasileiros também buscam. E Ottawa, que é a capital, né, do Canadá, que é uma cidade menorzinha, está a 2 horas de carro de Montreal, que é a capital, e também para quem tem vontade de trabalhar na área de relações internacionais, direito, serviços públicos, é uma cidade bem interessante para a família também, qualidade de vida muito boa. Mas o Canadá, gente, qualquer cidade que você escolha, o que é importante ter em mente? O Canadá é um dos países com maior índice de desenvolvimento humano do mundo, então não importa onde você vá, você vai ter uma excelente qualidade de vida. O importante é você pesquisar, ver qual a cidade que tem mais a ver com você. Aí o que eu digo, por exemplo, no meu caso, eu sempre brinco, eu falo que eu não escolhi o Canadá, eu escolhi Montreal, porque eu me identifico muito com a cultura europeia. Então, em Montreal, a gente vive a cultura norte-americana e europeia ao mesmo tempo. E o francês é um idioma que eu gosto muito. Então, eu me identifico com Montreal. E também eu brinco que são os latinos da América do Norte. Mas Toronto é uma cidade incrível, Vancouver também, Ottawa, eu sempre ia muito para Ottawa. Então, vejo que tem mais a ver com você, tá bom?
Como é que você vai definir a cidade e programa de estudos? Primeiro, veja a cidade que você se identifica, tá? Então a gente tem no YouTube, tem um monte de vídeo, joga o nome da cidade no Google, você vai achar muita coisa, tá? Veja a cultura local, isso é importante, porque não dá para comparar Vancouver, Toronto com Montreal, tá? São cidades bem diferentes. Possibilidade de estudar, trabalhar e migrar. Por quê? Você tem que ver, ao mesmo tempo, qual que é a instituição que você quer estudar, mas ver se a cidade que você escolheu, ela tem uma absorção interessante de mão de obra, porque afinal de contas você vai querer trabalhar durante os seus estudos e depois também, tá? Então observe isso. A instituição de ensino e o programa de estudos reconhecidos, tá? Não vá para qualquer universidade, mesmo que seja no Canadá. Tem universidades que são melhores do que outras. Então é importante estar atento nos rankings, na estrutura do campus, se tem oferta de bolsas, tá? No corpo docente, observe isso tudo. É importante escolher bem, não dá para ir para qualquer universidade, mesmo sendo no Canadá, tá bom? E o mercado de trabalho pós-estudos, porque você vai querer trabalhar depois, solicitar residência, a maioria das pessoas, né, dos meus clientes é sempre assim. Então observe bem, por exemplo, Montreal tem algumas áreas que ela é reconhecida, a parte de games, né, videogames, setor farmacêutico, inteligência artificial, Toronto é capital econômica, então os bancos são todos em Toronto, também muitas startups. Então veja qual a cidade que tem mais a ver com você também em termos de mercado de trabalho, tá bom? Vamos falar idiomas, college, universidade. Eu vou falar de bolsas também, porque todo mundo quer saber da parte de bolsas, né? Curso de idiomas. Você pode ir, por exemplo, se você ainda não tiver com o nível adequado para fazer um college ou a universidade, você pode fazer um intensivo antes, tá? Seja um ano antes ou chegar algumas semanas antes de começar o seu programa de estudos. Então, você pode fazer de 20 a 30 horas por semana. Tá? A semana vai custar de $220 canadenses, tá, gente? A taxa de câmbio em média é 2,5 a $300 por semana, só para você ter uma ideia. Quanto mais semanas você fizer, mais barata fica a semana, tá? Importante ter isso em mente. Importante, muita gente me pergunta, curso de idiomas não permite trabalhar, tá? Durante os estudos. No passado já permitiu. Hoje não permite mais. Então, se você vai estudar idiomas, você não pode trabalhar. E eu não recomendo trabalhar de forma ilegal, porque o Canadá é muito rígido com isso e você pode ser deportado, tá? Então, organize as suas finanças quanto a isso. Observe a relação custo-benefício. Gente, não adianta ir para a escola muito barato. Eu falo por experiência. Você vai passar raiva porque não vai ter turma no seu nível. Aí o que acontece? Eles podem te colocar numa turma um nível muito abaixo ou um nível muito superior. E aí você não vai ter um ensino adequado para o seu nível e aí é um barato que sai caro, tá? Então não vale a pena. Observe bem a relação custo-benefício. Acomodação. Você pode ficar em homestay, que é a casa de família, né? Pode alugar um quarto individual com uma família para você poder praticar o idioma também em casa. Residência estudantil, que geralmente a escola, muitas vezes ela vai ter um prédio, né? Ou quartos que ela aluga, você vai dividir, você vai ter um quarto, mas vai ter a cozinha e o banheiro compartilhados com outros estudantes, tá bom? Ou você pode alugar um apartamento. Eu tenho clientes que falam, não, Lina, quero ter meu cantinho, não quero dividir nada com ninguém, quero ter minha cozinha, meu banheiro, ainda mais a gente que é brasileiro, a gente gosta de tudo limpinho. Então, eu tenho clientes, pessoas que vão e alugam um estúdio, por exemplo, tá? Sem problema nenhum. E não fica, a diferença não é tão maior não, viu, gente? Você consegue alugar um estúdio aí por uns $1.100, $1.200. Um quarto na casa de família vai ser uns $800 a $900. Então, dependendo, vale a pena, tá? Vamos falar de college. Gente, o que é um college? É como se fosse uma faculdade, tá? Ou um instituto que vai ensinar cursos técnicos, tá bom? É diferente de universidade. A universidade é outra estrutura. O college, geralmente, são estruturas menores, não tem centro de pesquisa. Geralmente, os colleges também não oferecem bolsa, tá? Então, são cursos técnicos que, muitas vezes, as universidades não oferecem, tá? Então, para entrar no college, geralmente é bem mais simples do que na universidade. Você tem que ter o idioma e muitos colleges nem vão solicitar
TOEFL, IELTS, nada disso. Eles vão te pedir para fazer uma provinha do próprio college, só de nivelamento, para ter certeza que você tem o nível adequado, que é um nível avançado, início intermediário para avançado, tá? E você tem que ter um ensino médio, o diploma com histórico de notas do ensino médio. E aí você já pode entrar para o college, não precisa ter graduação. Tá? Aí quais são as áreas que os colleges oferecem? Enfermagem, mas aí aqui vai ser técnico em enfermagem, tá? Não é para ser enfermeiro, é para ser técnico em enfermagem. Hotelaria, moda, gastronomia, estética, assistente de dentista, contabilidade e finanças, educação infantil, TI, mecânica, construção civil também tem, desenho industrial, a área de business, negócios também tem uns programas, design de interior e entre outros, tá? São vários. Geralmente vai custar a partir de $6.000 por semestre, tá? Então tem programas que vão ter duração de em torno de 1 ano, que vão custar, mas aí vão custar, na verdade, em torno de 20 mil. Você nunca vai encontrar um programa de college que seja elegível para você solicitar a residência permanente depois, que seja menos de 21 mil, 22 mil dólares canadenses, tá? Tem programas que são mais curtos e que vão custar em torno de 12 mil, sim, mas é uma carga horária menor e não vai te dar acesso à residência permanente depois, tá? Então, eu recomendo quando você for fazer um college, o ideal é que ele seja, que você possa ter acesso à residência permanente depois, porque por mais que você não saiba se você queira ficar, quando você chegar lá, chances are, como a gente fala em inglês, é bem provável que você vai se encantar pelo Canadá e você vai falar, não, eu quero ter pelo menos a possibilidade de pedir a minha residência permanente, depois decidir o que eu quero fazer, se eu volto para o Brasil ou se eu fico no Canadá. Então, considerando isso, esses programas que são elegíveis nunca serão menos de 21 mil, 22 mil dólares canadenses. Mas considere... se você fizer programas mais longos, vai ser em torno de 6 mil dólares canadenses, tá? Então, tem programas que têm duração até 3 anos. Por exemplo, até coloquei uma fotinho aqui do College La Salle, que é um college que eu represento, que é um maior do Canadá, na verdade. Eles têm programas de 3 anos que vão custar em torno de 36 mil dólares canadenses, tá bom? O programa todo, 3 anos, ou seja, 12 mil dólares por ano, tá? O college permite, boa notícia, você pode trabalhar durante os estudos 20 horas por semana, tá? E no verão você pode trabalhar em tempo integral, tá bom? Veja, igual eu te falei, sempre verifique se o programa é elegível para você solicitar residência permanente. Tenho clientes meus que vão e falam, eu vou fazer um programa mais barato e lá eu solicito a residência permanente de forma independente, em paralelo. Você pode fazer isso, mas é um caminho mais imprevisível. Quando você faz um programa que é elegível para você solicitar a residência permanente depois, sabe aquela tranquilidade de saber todos o passo a passo? Você fala, não, eu já sei o que vai acontecer na minha vida nos próximos anos. Aquela tranquilidade, isso é muito bom. Se você vai para um programa que não é elegível para solicitar a residência permanente depois, você vai ter um pouco mais de adrenalina, porque a solicitação da residência vai estar sujeita à análise, né? E ela pode ser negada e você tem que voltar para o Brasil, tá? Não que, vou deixar bem claro, não que se você fazendo um programa elegível para solicitar a residência, depois quando você for solicitar a sua residência, não é que está garantido que o governo vai te dar a residência, mas você tem muito mais chances. Por quê? O governo quer ter certeza que você investiu para poder estudar e aí a residência fala assim, ok, você investiu num programa que é mais longo, que você está interessado em ter um diploma local, agora a gente quer ter você com a gente, tá? Eu já vou falar mais dessa parte do mercado de trabalho. Universidade. Eu queria começar desmistificando a ideia de que estudar em uma universidade de reconhecimento internacional é algo muito difícil, muito impossível. Deixa eu falar uma coisa para você, os brasileiros são muito bem-vindos nas universidades no Canadá. Eu te falo porque eu já trabalhei dentro de uma universidade, no coração da admissão, tive vários professores e todos falavam assim, Lina, traga mais brasileiros. Por quê? Nós temos uma excelente formação acadêmica, uma excelente formação profissional e nós arrebentamos no mercado de trabalho nas universidades. Porque uma coisa a gente fez muito bem, o nosso marketing pessoal lá fora. A gente é visto como um povo que é amigável, que é caloroso, que é fácil de trabalhar em equipe. Deixa eu contar uma historinha para você. Quando eu cheguei em Montreal,
Eu me apresentava, normal, prazer, meu nome é Lina, eu não falava minha nacionalidade. E as pessoas eram, a princípio, educadas comigo, mas nunca imaginavam que eu era brasileira, porque eu tenho, né, essa cara de gringa. E aí, quando a pessoa me perguntava, mas você é de qual país, né, de qual eu tô vendo o seu sotaque? Aí eu falava, eu sou brasileira. Você é brasileira, me dá um abraço, por que você não me falou isso antes? Eu adoro o Brasil. Quem nunca tinha ido ao Brasil tinha vontade de ir, e quem já tinha ido tinha amado o nosso país. E aí o que eu comecei a fazer? Quando eu me apresentava para as pessoas, eu falava, prazer, meu nome é Lina, eu sou brasileira, para o filtro ficar cor de rosa logo no início. Então a gente fez o nosso marketing pessoal muito bem. Eu nunca vi ninguém ter uma reação negativa por eu falar que sou brasileira, tá? Então nós somos muito bem-vindos nas universidades canadenses, então não tenha medo de fazer o seu pedido de admissão. Nossa, mas eu vou fazer para a melhor universidade francófona ou para a McGill, que é a melhor do Canadá, tipo a Harvard, né, do Canadá. Será que eu vou ser admitida? Vai, você pode ser admitido perfeitamente, tá? E a nossa formação no Brasil, ela é muito bem aceita no Canadá, tá bom? Então vamos falar de universidade. Graduação, tá? A graduação, ela vai ter duração de 3 a 5 anos, tá? Se for no caso de medicina, por exemplo, aí a gente chama que é um doutorado de primeiro ciclo, que eles chamam. Então vai ser duração de 5 anos. Direito também pode, né, duração em 4 anos, mas outras áreas, duração de 3 anos, tá? Por quê? Lá no Canadá, quando eles terminam o segundo grau, depois eles vão para o college, tá? E fazem 2 anos, então o ano letivo é diferente do nosso. Se você estiver no segundo grau no Brasil e quiser fazer uma graduação lá, você tem 2 opções. Ou você faz 1 ano de uma graduação aqui no Brasil para compensar esse ano que fica faltando, ou você se inscreve no que eles chamam de ano preparatório, onde você vai fazer 1 ano de preparação pré-universidade, né? Ou você vai estudar disciplinas da sua área do saber. Então, se você quiser, por exemplo, fazer uma graduação em engenharia, você vai cursar, fazer cursos na área de exatas, né? Matemática, física, e vai estudar muito também o idioma daquela instituição, então ou inglês ou francês, e metodologia, tá? Basicamente isso. E aí você tem que tirar a nota mínima desse ano preparatório, e aí com a nota mínima você pode fazer o pedido de admissão para a graduação que você pretende cursar, tá? Muito importante, você tem que saber bem qual que é a sua graduação, porque você vai ter que fazer um ano preparatório ou em biológicas, ou em humanas, ou em exatas, tá? Não pode trocar depois, tá bom? Para admissão na graduação, você vai precisar do diploma do segundo grau, histórico de notas, teste de proficiência do idioma. Então, o inglês vai ser o TOEFL ou o IELTS e o francês vai ser o TFI, que é o teste de francês internacional, tá? Pós-graduação, em torno de 1 ano e meio, tá? Bom, só voltando aqui valores, graduação vai ser em torno de $15.000 por ano, tá? Então, uma graduação vai sair em torno aí de $45.000, tá? Nunca menos de $45.000 a graduação toda. Nossa, Lina, mas é caro. Gente, é caro, mas deixa eu te contar, bem mais barato do que Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, que são os grandes destinos, né? Procurados para quem quer fazer higher education, que a gente chama, que é ensino universitário, tá? O Canadá ainda é bem mais barato. Ainda mais a gente coloca custo de vida, os grandes destinos, Boston, Nova York, Washington, Londres, Sydney, né? O custo de vida dessas cidades é bem mais alto do que as cidades do Canadá, tá? Então é importante olhar isso. Pós-graduação, em torno de 1 ano e meio, você vai precisar do diploma da graduação, sempre com histórico de notas, porque eles vão querer olhar a sua média global, tá? Teste de proficiência do idioma, currículo, carta de motivação no idioma, tá? Ou francês ou inglês, e 2 cartas de referência, em torno de $13.000, tá? Por ano. Mestrado. O que eu queria te falar aqui? Você é brasileiro, quer estudar fora da universidade? Eu não te recomendo pós-graduação, sabe por quê? Te recomendo primeiro ir para um mestrado, porque o mestrado tem oferta de bolsas, pós-graduação não tem oferta de bolsas. Se você aplica para um mestrado, o mestrado vai custar em torno aí de $25.000 canadenses, o mestrado todo, tá? 2 anos de duração. E tem o mestrado clássico com tese, que é o modelo que a gente conhece no Brasil, né, que a gente chama em francês do mémoire, né?
Ou tem o mestrado profissionalizante, que é o que eu fiz um mestrado profissionalizante, que incluía um estágio acreditado, que eu fiz estágio lá na delegação do Quebec em Atlanta, tá? E geralmente a gente recebe as vagas de estágio no nosso e-mail, e a cada vaga de estágio a gente não sabe para onde que a gente vai. Então, e no mestrado, você vai ter a possibilidade de bolsa, então você consegue fazer esse valor aí de 25 mil dólares canadenses, o mestrado todo, cair para uns 10 mil dólares ou até menos. Tem pessoas que eu orientei que o mestrado saiu por praticamente zero, porque foi conseguindo aprender a metodologia e foi conseguindo uma bolsa atrás da outra, tá? Então, para mestrado tem muito isso, para pós-graduação não, tá? E outra, o mestrado, você pode solicitar residência permanente depois, tá? Graduação, mestrado e doutorado, tá bom? Mestrado 2 anos, os mesmos documentos, tá? Da pós-graduação. O que é importante? O que eles querem ver quando você for fazer o pedido de admissão? Média global e o seu nível de idioma é muito importante. Tem mestrados que não vão solicitar o teste de proficiência, tá? Igual a Universidade de Montreal, por exemplo. Não é obrigatório fazer o TFI, mas eles vão ver a qualidade, o nível de proficiência do seu idioma através da sua carta de motivação, do currículo, tá? Então é muito importante que você estude. E é importante que você tenha um nível de proficiência do idioma, não é só para ser admitido na universidade, porque não adianta você ser admitido se você não conseguir manter notas altas, porque se você ganhando uma bolsa, você precisa ter notas altas para manter a sua bolsa, tá? E também para você poder formar, né? E para o mercado de trabalho depois. Então, por isso que o idioma é a base de tudo, tá? Para a sua performance acadêmica e integração ao mercado de trabalho. Depois, bom, mestrado geralmente 2 anos, tá? Às vezes tem mestrados que você consegue terminar em até 1 ano e meio, eu fiz o meu em 1 ano e meio, tá? Vai depender da sua velocidade para cursar as disciplinas. E o doutorado, 4 anos, tá? Mas acho que é muito comum de ver pessoas, né, fazendo em 5 anos, né, porque o doutorado é bem puxado. Então, para o doutorado, você vai precisar do diploma da graduação, com histórico de notas, e também do mestrado, tá? A maioria dos doutorados vão solicitar que você também tenha um mestrado, tá? Teste de proficiência do idioma pode ser solicitado também, currículo, carta de motivação, 2 ou 3 cartas de referência, tá? Depende da universidade. Muito importante, o que é diferente do doutorado? Você tem que ter um pré-projeto de pesquisa de umas 3 a 5 páginas. Gente, é coisa simples, é só para o possível orientador ter uma ideia clara do que você quer trabalhar na sua pesquisa, porque afinal de contas ele tem que ter certeza que você sabe aonde você quer chegar, tá? E uma carta, o que é fundamental para o doutorado? Uma carta de aceite de um professor orientador, tá? Porque não tem como você cursar um doutorado se você não tiver um orientador. Isso é condição sine qua non, ou seja, irrevogável, tá bom? Então você tem que procurar um orientador no site da universidade, enfim, contactar o professor com a abordagem correta, vender seu peixe, né? Para ele poder te orientar, querer ser o seu orientador, é importante. O orientador é a fonte fundamental para você conseguir bolsas de estudos, tá? E o pós-doutorado ou fellowship, né, na área de medicina, muita gente vai fazer um fellowship, que é um período de residência, né? Fellowship a pessoa ela não vai cursar aulas. Pós-doutorado também não, né? É um período de aprendizagem, de pesquisa ou de residência com um professor que vai ser o seu mentor, né? Então, na verdade, para quem vai até fazer o pós-doutorado fellowship, o visto é de trabalho, tá? É considerado trabalho, não estudo. E o pós-doutorado, gente, os mesmos documentos do doutorado, tá? E sempre vai ter uma entrevista por Skype ou por telefone, tá bom? Doutorado, pós-doutorado, em torno de 12 mil dólares canadenses por ano, tá? Mas, gente, não existe fazer doutorado e pós-doutorado sem bolsa, tá, gente? Bolsa tem. Um negócio que tem que saber como chegar até elas, né? Importante, que eu queria ressaltar para vocês. O ano letivo é dividido por sessões, é diferente do Brasil. Então tem a sessão de outono, que é de setembro a dezembro, depois a sessão de inverno, que é de janeiro a abril, e depois tem a sessão de verão, que é uma sessão curtinha, que é maio e junho, tá bom? E a sessão de verão e o período do verão, você não é obrigado a cursar disciplinas, o governo permite que você não estude o mês de maio e junho, que você tranca a universidade, que você trabalhe em tempo integral, tá?
Fique sempre atento à data limite do pedido de admissão, tá? Não deixe para a última hora. Por exemplo, se você quiser começar as aulas em setembro, que todos os programas têm entrado em setembro, geralmente você vai ter até janeiro para fazer o pedido de admissão, tá? Alguns programas vão até fevereiro ou março, sim, mas a maioria até janeiro. Então você tem que se organizar com bastante antecedência. Se você tem que fazer o pedido de admissão em janeiro, quer dizer, em janeiro toda a documentação tem que estar pronta, ou seja, o ideal é que você comece lá para agosto, setembro, né? Comece a se organizar, tá? Então sempre programas com 1 ano de antecedência, tá bom? Estude os idiomas o máximo que você puder. Tô vendo essa foto aqui, eu tô lembrando, essa foto eu tirei com a Fernanda. A Fernanda foi a primeira estudante que eu orientei lá logo em 2012, quando eu comecei esse trabalho com a Universidade de Montreal. E hoje ela é empreendedora, também fez o mesmo mestrado que eu. A gente foi convidado para tirar umas fotos das bibliotecas da universidade. Esse dia foi bem divertido. Ai, deu saudade agora, gente. Vamos falar um pouquinho das bolsas de estudos. Essa aqui é uma fotinho do campus, ó, da Universidade de Montreal, tá? E é possível, tá bom? O que você precisa saber com relação a bolsas de estudo, tá? O college, igual eu mencionei, não oferece bolsas, tá? Então, o valor que custar o college é aquele ali, não tem como negociar, tá bom? As universidades, elas têm milhões, gente, em pesquisa por ano. O que significa isso? Uma universidade que tem milhões em dólares, por exemplo, a Universidade de Montreal são mais de 500 milhões de dólares americanos investidos em pesquisa por ano. Quer dizer que desses milhões, uma boa parte desse valor é revertido em bolsas. O que é bolsa? É o salário para o pesquisador, tá? Daquela unidade de pesquisa. Então tem uma oferta muito interessante, tem bolsas que não são outorgadas por falta de candidato, você sabia disso? Ou então da qualidade, que falta qualidade no dossiê, tá? Eles vão olhar a sua média global alta, então se você está aí estudando, fazendo graduação, mestrado, se esforce para aumentar o máximo possível a sua média global, tá? Proficiência no idioma, fundamental, e um excelente dossiê. Tá bom? Toda a documentação tem que estar preparada com excelência. Igual eu mencionei, eu consegui bolsa para os Estados Unidos, consegui bolsa para a Europa, tá? E tenho visto vários brasileiros conseguindo bolsas incríveis, tá bom? E realizando aí as suas metas, os seus objetivos. Planejamento financeiro, tá bom? E custo de vida. Bom, o que você precisa ter? Você precisa ter o valor do tuition fees, que a gente chama, que é o valor da matrícula, né, do curso que você vai fazer, seja o college ou universidade, né? Você tem que comprovar o valor para o primeiro ano. Você precisa ter o valor em dinheiro na sua conta, tá? Ou na conta dos seus pais, né? Se você tiver patrocinadores, que eu brinco, né? Então você tem que ter esse valor para o primeiro ano, tá bom? Então, digamos lá, que seja para um mestrado, que custa aí em torno de 13 mil dólares por ano, então 13 mil, tá? É o primeiro valor que você tem que ter em mente. Você vai ter que considerar também o seguro-saúde. Se você se inscrever na universidade, o seguro é automático pela universidade e custa em torno de 1.000 dólares canadenses. Ele vem dividido em 3 faturas por ano, tá? O pagamento da universidade são 3 faturas por ano, tá bom? Ou se for um college, ou se você for fazer um curso de idiomas, aí você pode fazer o seguro por conta própria, tá? Você pode buscar um seguro, tem seguros que custam a partir de 500 dólares por ano, tá bom? Qual o custo de vida por cidade, tá? Então vamos lá, Vancouver, igual eu mencionei, Vancouver é mais cara, depois Toronto, depois Ottawa e Montreal, Montreal sendo a mais barata, tá? Quando a gente fala aqui de aluguel, alimentação, transporte, celular, internet, né, que é o custo fixo que eu estou mencionando. Então, se for Montreal, com 1.200 dólares, você consegue pagar o seu custo fixo. Então, eu estou falando em torno de 1.200 a 1.300, 800 dólares mais ou menos, para um apartamento de 1 quarto em um bairro central, tá? Tô falando aqui de bons bairros, tá? Não vou te mandar morar lá longe. Isso é muito importante, você morar bem quando você chegar. Alimentação de uns 200 dólares de supermercado por mês, tá? 200 a 300, vai depender do seu tipo de alimentação. Transporte público, você compra um cartão que você anda à vontade, de metrô e de ônibus. E o transporte público no Canadá é maravilhoso, tá? A gente não precisa comprar carro. E aí vai custar, no caso de Montreal, 80 dólares, tá? Por mês. Celular, 50 dólares por mês. Internet, 50 dólares, tá? Então aí com 1.200, 1.300 dólares, você consegue
consegue cobrir seu custo fixo. Isso em Montreal, tá? Agora, Ottawa vai ser, a gente vai aumentar, porque o aluguel em Ottawa ele é mais caro. Em vez de $800, você vai pagar aí uns 1.200, 1.300 dólares, tá? Tô falando assim, no apartamento de um quarto, um bairro central. Toronto ainda mais, uns 1.500, 1.600 e Vancouver ainda mais do que isso, tá? 1.800, 2.000 dólares, tá? Tô falando de bons bairros, apartamento de um quarto, só para você ter uma ideia. Então, porque o que mais afeta o orçamento e o custo de vida é o aluguel, tá? Lógico, Toronto, o cartão do metrô é mais caro, uns 110, 120 dólares, Vancouver também. Talvez a alimentação pode ter alguma diferença, mas é o aluguel que é o que pesa mais, tá bom? E eu sempre gosto, gente, eu não sei você, mas eu gosto de morar onde tudo acontece. Então, em Montreal, eu morava bem na parte central. Primeiro eu morei no Plateau Mont-Royal, que era um bairro bem conhecido, depois morei na Place des Arts. Só para você ter uma ideia, eu assisti o festival de jazz da janela do meu apartamento. Era claro que era um pouco mais caro do que se eu morar em bairros afastados, mas eu fazia muita coisa a pé. Então, tinha períodos que eu nem comprava o cartão do metrô, porque eu não precisava, eu fazia muita coisa a pé. Então é importante você ter isso em mente, porque se você começar a morar em bairros muito afastados, você vai gastar muito mais tempo em transporte público. Você pode gastar aí 45 minutos, uma hora, tá? Isso pode acontecer em cidades como Vancouver e Toronto. Ou às vezes até Montreal, né, os bairros mais afastados. E imagina durante o inverno, gente, inverno médio de -15, você tem que gastar tanto tempo, já cansado, trabalhar o dia inteiro, gastar tanto tempo com transporte, né? Quem mora em São Paulo e mora longe do trabalho entende o que eu estou falando. Então, você poder investir nessa qualidade de vida vale a pena, tá? E dica, more pertinho de uma estação de metrô, porque no inverno, -15, você vai lembrar de mim nesse dia, se você morar pertinho. Se morar longe também, porque faz toda a diferença você poder andar poucos minutos no frio intenso, né? Ainda mais se eu estiver com compras. Eu lembro, né, que eu chegava em casa, eu lembro que eu aluguei um apartamento, primeiro apartamento, lembro que tinha drogaria na esquina, bem em frente tinha um mercadinho, né, para pelo menos comprar as coisas básicas, bem perto tinha um supermercado, então tinha todas as facilidades que eu precisava. No inverno, gente, isso faz toda a diferença, só quem morou em -15 para entender, tá? Se você ficar um ano ou mais no Canadá, vale a pena você mobiliar o seu apartamento. Não compensa você alugar um apartamento mobiliado, porque a partir de um ano você já paga, tá, as suas mobílias. E no Canadá tem lojas muito baratas, que você compra tudo novinho, mobília o apartamento todo lindo, decorado, e pagando um valor aí entre 4.000 e 5.000 dólares canadenses, tá? Tô falando apartamento aí de um quarto, e você comprando tudo que for necessário, até decoração, tá? Rouparia, móveis, televisão e micro-ondas. Só não estou considerando que eletrodomésticos, no caso, máquina de lavar, fogão e geladeira. Geralmente os apartamentos já vêm com fogão e geladeira, tá? E se não vier com máquina de lavar, vai ter uma lavanderia central ou vai ter uma lavanderia pertinho, aquelas lavanderias comuns, tá? Meu primeiro apartamento não tinha máquina de lavar, mas tinha a lavanderia do prédio, que eu descia 2 lances de escada e lavava minhas roupas lá, tá? Aquecimento, veja bem se o aquecimento está incluso. Se o aquecimento for central, que eu lembro que no meu primeiro apartamento o aquecimento era central, então a minha conta de luz vinha baratinha, vinha 20 dólares por mês. Mas se o aquecimento, aí o meu segundo apartamento não era um aquecimento central, era um aquecimento elétrico que fica no rodapé, assim, da parede, né? E aí eu mesma regulava, aí vinha uns 80 dólares por mês no inverno, né? Depois no verão vem mais barato, mas no inverno a sua conta fica mais cara, tá? E também roupas de inverno, gente, um bom casaco de inverno não vai sair por menos de 500 dólares canadenses. Você pode encontrar promoções, casacos mais baratos? Pode. Mas comprar casaco muito mais barato você vai passar raiva, porque você vai passar frio. E o frio do Canadá é muito sério. A gente não pode brincar com o inverno do Canadá. São 6 meses de inverno. Igual eu mencionei, a média -15. Muitos dias a gente... E geralmente assim, você vai ver -15, mas olha a sensação térmica que vai ser de -30. A sensação térmica sempre é pior. Então você tem que ter roupas de frio que sejam realmente de qualidade, tá? Então um casaco vai custar em torno de 500 dólares, uma bota de inverno, uns 120 dólares, o bom par de luvas, 50 dólares, tá? E sem falar os acessórios de cabeça, pescoço, né? As roupas de lã,
tá? O segredo é fazer camadas, que aí você fica bem quentinho. E tomar um bom vinho tinto, né, gente? Eu sempre dou essa dica, tá? Vamos falar do visto de estudante, tá? A parte de visto. Então, como é que funciona? Se for um casal, um vai como estudante, o outro cônjuge, né? O cônjuge tem direito ao visto de trabalho aberto, tá? E as crianças, os filhos até 18 anos têm direito à escola pública, obviamente gratuita, tá? Então, quando, por exemplo, digamos que, né, o marido, né, ele vai estudar e a esposa vai para o mercado de trabalho, ou pode ser o contrário, a esposa vai estudar, tá? E o marido tem direito a ir para o mercado de trabalho e as crianças vão para a escola pública. Se for no caso do Quebec, a escola vai ser sempre em francês, tá? E se for no resto do Canadá, a escola vai ser em inglês, tá bom? Tem que ter, para o cônjuge ter direito ao visto de trabalho aberto, tem que comprovar união estável de pelo menos 1 ano. Não precisa ser casado no papel, mas tem que ter união estável de no mínimo 1 ano, tá bom? Para o Quebec, a parte do visto, bom, no Canadá todo, recebeu a carta de aceite, né, do college na universidade, você dá entrada no visto de estudante junto ao consulado do Canadá em São Paulo. Tá? Simples assim, direto. Se for no Quebec, se você for fazer um curso de mais de 6 meses ou mais de 6 meses, antes de solicitar o visto de estudante, você tem que solicitar um documento que chama CAC, que é o Certificado de Aceitação do Quebec. Em francês, Certificat d'Acceptation du Québec, tá bom? CAQ. Esse documento você pede ele online, custa $110, ele fica pronto em torno de 4 semanas. Com o CAC em mãos, aí sim você vai poder solicitar o visto de estudante junto ao consulado do Canadá em São Paulo e os vistos para os demais membros da família, tá bom? Quem vai como estudante, o resto da família vai ali na aba, tá? Vem logo atrás. Comprovação financeira. O que o Canadá quer ver quando você for solicitar o visto? Ele quer ver que você tem condição de se sustentar e sustentar a sua família, se você for com a família, no primeiro ano, tá? Então você precisa ter o valor do primeiro ano do tuition fees, né? Seja do college ou da universidade. Então vai ser entre $12.000 canadenses entre 12 mil a $15.000 canadenses, né, mais ou menos, tá? Entre 12 e $15.000, dependendo do programa, pro primeiro ano. E mais o valor de subsistência da família, tá? Para o primeiro ano. Então, assim, vamos traduzir isso aqui para o real. Se você for um casal, vai precisar de em torno de R$100.000, tá? Traduzindo para reais. Se você tiver filhos, com 2 filhos, 120 mil, 130 mil reais na sua conta, e é importante que esse dinheiro esteja até 4 meses antes de você solicitar o visto, tá bom? Tem que estar 4 meses antes, tá? Para não ficar parecendo que, tipo, entrou o dinheiro logo antes de solicitar o visto. Precisa ser tudo, né, muito sólido. O Canadá quer ter certeza que você realmente tem condições, que você está sendo verdadeiro na sua comprovação financeira, tá bom? E o visto do Canadá, gente, ele não é presencial, tá? O visto do Canadá, você manda toda a documentação por correio, você pode entregar pessoalmente, mas por correio é até mais fácil, e aí eles vão analisar no consulado em São Paulo, tá? Hoje em dia o visto de estudante está levando em torno de 6 semanas, tá? Para tramitar. Então, por isso tem que fazer tudo com bastante antecedência, porque sobretudo se você for começar na sessão de inverno, que é janeiro, tá bom? Porque imagina, na sessão de janeiro você tem geralmente até 1º de setembro para fazer o seu pedido de admissão, só para você entender a cronologia. Até 1º de setembro, tá? Você fez a sua admissão na universidade. No college você pode fazer antes, não tem problema, mas a universidade até 1º de setembro. Aí a universidade vai te mandar uma carta, uma resposta, se Deus quiser, a carta de aceite, né? Até final de outubro, início de novembro. Aí você vai ter 2 meses, porque as aulas começam início a meados de janeiro. O tempo é muito apertado, tá? Então não dá para brincar, você já tem que estar com tudo pronto. Assim que você recebeu a carta, já dá entrada, se for para o Quebec, no CAC, para depois de 1 mês da entrada no visto de estudante, junto ao consulado do Canadá. E se for outra província do Canadá sem ser o Quebec, recebeu a carta de aceite da universidade, já dá entrada no visto direto junto ao consulado do Canadá para você e a sua família, se você for com família. Então, o período é bem apertado, então você tem que levar isso muito a sério e ter tudo muito bem organizado, tá?
Vamos falar um pouquinho aqui de trabalho no Canadá? Durante e após os estudos, tá? Então você pode trabalhar, se for college, universidade, 20 horas por semana, tá? E em tempo integral no verão, junho, julho, agosto, igual eu já mencionei, tá? E você vai poder solicitar um visto de trabalho pós-estudos, que é proporcional. Então, por exemplo, se você fez um programa de 2 anos, o governo vai te dar um visto de trabalho pós-estudos de 2 anos ou de até 3 anos, ele pode até te dar um pouco mais, tá? Você pode trabalhar dentro do campus, né? Então, vou falar um pouquinho aqui dos salários. No college, você pode trabalhar dentro do campus, mas o college ele tem uma oferta bem mais reduzida, tá? De trabalho. As universidades, como são campi, né? Que a gente fala certo. O campus, ele é bem grande, bem extenso, tem muita oportunidade, tá? Então, na graduação, eles vão pagar em torno de $16 por hora, tá? No mestrado eles pagam em torno de $21 por hora, no doutorado $24 por hora, tá? No college, gente, vai depender, o salário mínimo começa a $11 por hora no Canadá, tá? Então pode começar com $11 e ir até uns $20, tá? Então, eu tô falando aqui valores aproximativos. Então, digamos que você faça um salário de $20 por hora, você trabalha 20 horas por semana, você vai ter um salário mensal de $1.600 por mês. Lembra que eu te falei para você alugar um apartamento para uma pessoa, um apartamento de um quarto, bairro central, dando o exemplo de Montreal, seu custo fixo em torno de $1.200 por mês? Então, se você trabalhar 20 horas por semana, ganhando um salário de $20 por hora, você consegue perfeitamente pagar seu custo fixo, tá? Então, isso eu acho que é uma informação importante, né? Para você se organizar financeiramente, tá bom? Programa de experiência quebequense. O Quebec ele tem um programa muito especial que é o PEC, que é um programa que dá acesso direto à residência permanente. Então, como que funciona? Você terminou o programa do college, no college tem que ser um programa de pelo menos 1.800 horas, tá? Então, vão ser programas de 14 meses, tem programas de 14 meses na área de tecnologia da informação, design industrial, que são elegíveis para o PEC, tá? Ou de até 3 anos, tá bom? Então, programas entre $22 mil canadenses até $36 mil canadenses, tá? E aí, graduação, mestrado e doutorado também são elegíveis, tá? Então, college, programas de no mínimo 1.800 horas, graduação, mestrado, doutorado, são elegíveis para participar do PEC. O que é o PEC? Quando você terminar o programa de estudos, você vai ter direito a um documento que se chama CSQ, que é o Certificado de Seleção do Quebec. Esse documento, quando você termina os estudos lá no Quebec, ele fica pronto em até 4 semanas, gente, é automático. Eu, quando fiz o meu processo de imigração, que eu fiz o processo do Quebec, né, levava meses, tá? E hoje está levando mais ou menos 1 ano e meio para esse documento sair. Mas o governo, ele entende que é muito mais interessante reter você, que é um estudante internacional, que já está com o diploma local, falando os idiomas, integrado, com o cônjuge, muitas vezes já trabalhando, os filhos na escola, ou seja, com a vida toda organizada, para ele é muito mais interessante reter você que já está lá, que já passou pelos os primeiros 2 anos, que são os mais difíceis, do que fazer com que uma pessoa que ainda está no seu país de origem, outro brasileiro que ainda está aqui no Brasil, e ainda tem que se programar, que não tem certeza se ele vai, se ele vai ficar, né? Então, para o governo é muito mais interessante reter quem já está lá para se tornar residente do que uma pessoa que ainda está no seu país de origem, tá? Então, o programa de experiência quebequense é isso, é para que você tenha uma experiência profissional depois dos estudos e que você possa solicitar a residência permanente. Então, na cronologia, como é que funciona? Terminou, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, o mestrado. Terminou o mestrado, apresentou o certificado de conclusão, vai lá no Ministério da Imigração, né, solicita o CSQ. O CSQ ficou pronto em até 4 semanas. Em paralelo, você vai solicitar o visto de trabalho pós-estudos, que é proporcional, né? Então, você fez um programa de 2 anos, você vai ter um visto pós-estudos de 2 anos. E, em paralelo, com esse mesmo CSQ, você vai solicitar a residência permanente para você e para sua família, para os seus dependentes. E aí o processo da residência permanente leva em torno de 1 ano a 1 ano e meio para sair. Então, enquanto você espera esses trâmites, você e a sua família estão totalmente legais, no caso do Quebec, trabalhando, todo mundo, os filhos continuam na escola, o cônjuge que estava trabalhando continua trabalhando e a pessoa que estava estudando vai para o mercado de trabalho, né? E aí aguardando totalmente legal
em torno de um ano e meio depois que tiver terminado o programa de estudos, a residência permanente sai, tá? Então eu tenho orientado muitas pessoas, a grande maioria dos meus clientes estão imigrando através dos estudos, tá? Porque você já vai adiantando essa integração, em vez de ficar esperando daqui do Brasil, tá bom? Esse é o PEC. E qual que é a diferença do resto do Canadá? No resto do Canadá, nas outras províncias, você também pode solicitar a residência permanente quando você terminar o college ou a universidade. É só que é um processo diferente. Terminou o programa de estudos, você vai ter direito ao visto de trabalho pós-estudos, igual, tá? E a família toda também continua. E você vai ter que dar entrada no processo de imigração federal do governo, tá? Federal, na categoria trabalhador qualificado, tá? E aí está sujeito à análise. É um processo também que vai levar em torno de um ano e meio e está sujeito à análise, tá? Pode ser, a residência permanente pode ser autorizada ou não, tá bom? No caso do PEC, claro que também existe, também vai ser analisado, mas o Quebec ele precisa de reter porque a taxa de natalidade é muito negativa e o francês é um desafio a mais, né, gente? Então é importante, o Quebec ele faz um esforço ainda maior, tá, para poder reter. O Canadá também, mas o Quebec um pouquinho mais. Importante ressaltar, se você for para Montreal, lembra que a cidade é bilíngue? Tem universidades anglófonas e francófonas, então você pode estudar na McGill ou na Concórdia, por exemplo, que são universidades anglófonas, você pode ir só com inglês, não tem problema, mas vai ser fundamental que você estude francês durante o seu programa, seja graduação, college, mestrado ou doutorado, porque para solicitar o CSQ, que é o Certificado de Seleção do Quebec, que vai te dar acesso à residência permanente, através do programa PEC, você vai ter que fazer uma provinha de francês que se chama TEFAQ, T-E-F-A-Q, o TEFAQ. É uma prova nível intermediário, múltipla escolha, não tem redação, e você vai ter uma entrevista, porque o que o governo quer ter certeza? Que você tem um nível intermediário para poder se comunicar no mercado de trabalho, porque afinal de contas o mercado de trabalho em Montreal, ele é bilíngue. Você pode conseguir um emprego que você fale só inglês majoritariamente? Pode. Conheço empresas lá que o idioma principal é o inglês, mas você vai limitar as suas oportunidades e de qualquer forma, passar na provinha TEFAQ é uma condição inegociável, sine qua non, igual eu já falei, para você poder receber o seu CSQ, para você solicitar a sua residência permanente. Gente, tá muito complicado esse negócio? Aproveita que você pode postando as suas perguntas no chat, viu? Pode postando que tem toda uma equipe respondendo, tá bom? Que eu sei que é um processo, às vezes, que é muita informação, né? Agora, informação para te tranquilizar, essa prova TEFAQ, você pode repetir quantas vezes você precisar, não é uma prova de uma única chance. Se você não passar, você pode repetir, não tem problema nenhum, mas é uma prova muito tranquila. E mesmo que você faça um programa mais curto, de 14 meses, se você, em um college, por exemplo, você pode fazer um curso de francês em paralelo e nesses 14 meses você já vai ter um nível suficiente para fazer a prova. E se você for para a universidade, fazer uma graduação, ou mestrado, ou doutorado, você vai poder fazer curso de francês em paralelo, pagando valores módicos, muito baratinho, porque como estudante universitário, você vai ter acesso a cursos de idiomas na universidade. Então, digamos que seja um programa de 2 anos de mestrado, é mais do que suficiente para você atingir o nível necessário para fazer a prova TEFAQ, tá? Agora, isso eu estou falando para quem for estudar inglês. Agora, se você for estudar em francês, aí tá tranquilo, que você já vai ter o nível suficiente. O TEFAQ vai ser uma prova, na verdade, que você vai poder tirar total nela, tá? Depois de fazer uma graduação, ou um college, ou um mestrado, tá bom? Solicitação da residência permanente. É totalmente possível, eu tenho vários clientes, conheço vários brasileiros que foram estudar no Canadá e solicitaram a residência permanente no final, tá? O que é importante você saber sobre a residência? Igual eu expliquei, o Quebec você vai solicitar a residência permanente através do programa PEC, que é o Programa de Experiência Quebequense, e nas demais províncias do Canadá, você vai fazer o processo federal, tá? Junto ao governo federal, são processos diferentes, porque o Quebec, gente, é uma província-nação, ele tem uma máquina pública muito forte e independente, tá? Então, no resto do Canadá, você vai solicitar a residência permanente junto ao governo federal na categoria trabalhador qualificado.
O que tem que... Claro que, o que conta ponto aqui para residência permanente? Idade, tá? Quanto mais novo, melhor. Proficiência no idioma, área profissional, porque tem áreas que são mais requisitadas, que eu já vou falar um pouquinho mais à frente. Número de filhos, porque o Canadá quer os seus filhos. É basicamente isso, porque a taxa de natalidade do Canadá é negativa, a pirâmide está sendo invertida, tá? E existem projeções que mencionam que em 2030 a gente vai ter um problema sério de falta de mão de obra. Em termos demográficos, para uma nação, gente, 2030 é amanhã, tá? E o que você não pode fazer de jeito nenhum antes de você solicitar a sua residência permanente, que eles podem negar sem negociação? Pessoa que comete algum crime, por favor, não cometa nenhum crime. Pessoa que tem dívidas importantes, né, que sai fazendo dívida nos bancos. E basicamente, uma pessoa que tem algum problema de saúde muito grave, que o governo entenda que vai acarretar, né, gastos públicos, né, para o governo. Então, saúde, a parte financeira e criminal, basicamente isso. Então, não cometa nenhum crime, cuide da sua saúde e não saia por aí fazendo dívidas. Mas eu, particularmente, nunca vi nenhum caso assim e já orientei muita gente. Então, não vejo nenhum problema. E só queria fazer uma ressalva, não se preocupe com relação à sua idade. Eu tenho clientes de mais de 50 anos que foram casal, né, com filho ainda, né, adolescente, e que estão solicitando a residência permanente, tá bom? Então, não deixe de realizar este projeto pensando, tipo, a minha idade já está muito avançada, eu não posso conseguir. É claro que quanto mais novo, melhor, tá? Até em termos de adaptação. Mas eu tenho alguns clientes que eu converso e que mais de 50 anos e que estão muito felizes e realizados, largaram o emprego, a estabilidade que a gente chama em São Paulo, e foram estudar e começar uma vida nova, tá bom? Tem que arriscar, né, gente? Vamos fazer aqui algumas projeções, tá? Sobre retenção de profissionais. Lembra que eu te falei que o Canadá está com uma taxa de natalidade negativa, tá? Então, o que acontece? A população economicamente ativa do Canadá está diminuindo. E isso é um problema sério para uma nação, tá? Então, o Canadá quer cada vez mais atrair profissionais. Só que o Canadá é muito inteligente, eles querem atrair os melhores profissionais. Então, quando o Canadá dificultou o processo de imigração, que o processo de imigração hoje está mais difícil, só realmente quem é das áreas prioritárias, que são as engenharias, né, enfermagem ou áreas técnicas, soldador, né, tecnologias da informação. Então, essas áreas são prioritárias. Quando a pessoa não é de uma dessas áreas, realmente fica mais difícil fazer o processo de imigração. Mas o Canadá foi muito inteligente. Ele, de certa forma, dificultou o processo de imigração, porque dessa forma ele está induzindo os estudantes internacionais, os brasileiros, outras nacionalidades, a irem como investidores, de certa forma, porque se você vai como estudante internacional, lembra que eu te falei que você precisa de $100 mil na sua conta? Então, você já está entrando como investidor. Nós, estudantes internacionais, né, estamos afetando o PIB do Canadá. Só para você ter uma ideia, essa informação é pública, está lá no site do governo, o Canadá faturou no ano passado mais de 12 bilhões de dólares com estudantes internacionais. Vocês estão entendendo a estratégia? O Canadá é muito inteligente e o Canadá está certo. O Canadá está pegando os melhores cérebros do mundo. Por isso que é um país incrível, um país que está crescendo na economia, um país que tem um índice de desenvolvimento humano tão grande, porque ele está pegando as pessoas que têm a melhor formação profissional, acadêmica, que tem condições financeiras. Ele está fazendo uma estratégia de imigração muito inteligente. Tá? E tudo que eu estou falando, gente, é informação pública, é apenas uma análise de dados e de estratégia do governo, que eu falo com muita tranquilidade. E qual que é a projeção? O Canadá quer você. Se você tem uma formação, se você tem uma graduação, ou se você pretende fazer um college, se você tem o mínimo para se sustentar para o primeiro ano, mesmo que o seu programa dure 4 anos no doutorado, e o Canadá entende que isso é problema seu, né, do seu projeto de você se organizar. Se você comprovar para o primeiro ano, não tiver antecedentes criminais, tiver uma boa saúde, tá tudo certo, o Canadá quer você. E se você tiver filhos, então, nem se fala, tá? Porque se você for com filhos, né, até a idade aí de adolescência, os seus filhos vão se tornar canadenses. Eu tenho amigos que foram com filhos aí no início da adolescência, 11, 12 anos,
e que agora estão pensando em voltar para o Brasil ou morar em outro país, estão ainda se decidindo, e aí o filho virou e falou assim, ó, pai, o negócio é o seguinte, você pode até ir embora, mas eu fico, porque meus amigos estão aqui, eu gosto da minha escola, da minha vida. O jovem se torna canadense, e é isso que o Canadá quer, né? Ele cria laços muito fortes, tá? O que eu posso falar de mercado de trabalho para você, experiência minha, né? Que eu trabalhei no Canadá. É um mercado de trabalho mais horizontalizado, não tem aquela coisa de chefe, patrão e subordinado, tá? Ele é mais humanizado, apesar de que eu tenho as minhas histórias, os meus perrengues lá no meu blog, você vai ver, passei momentos difíceis, sim, eu conto eles sem problema nenhum. Mas no geral é um mercado que ele é mais horizontalizado e as equipes para eles é muito importante o respeito no ambiente de trabalho e valorizar o outro e as palavras mágicas, com licença, por favor, obrigado, me desculpe, tá? O canadense não tolera falta de respeito, não tolera preconceito, então tudo a gente vê lá, se você está sofrendo assédio moral, harcèlement, harassment, comunique, explica a definição do que é um assédio e também os salários são muito justos, tá, gente? Mesmo que você ganhe um salário mínimo, que vai ser aí 11 dólares por hora, trabalhando 40 horas por semana, em torno de 1.600 dólares por mês, que é esse o salário mínimo, você consegue alugar um apartamento de um quarto, num bom bairro, ter uma qualidade de vida boa. Geralmente as cidades, elas oferecem entretenimento gratuito, pagando baratinho. Então, assim, é um mercado de trabalho que eu tive muito prazer em trabalhar. Por exemplo, trabalhando para a Universidade de Montreal, a minha superior, uma mulher incrível, visionária. Eu lembro que quando eu terminei o mestrado, eles me contrataram em tempo integral, e era julho, verão, né? E o canadense leva o verão muito a sério. E aí eu liguei para minha diretora e falei, Michele, então me fala com que eu converso para eu poder ver qual que é a sala que eu vou trabalhar na universidade, né? E os horários e tudo. Ela falou, Lina, julho, verão, faz o seguinte, trabalha de casa. O importante é que você cumpra a carga horária de 35 horas. Se você quiser trabalhar à noite, de madrugada, de dia, vai aproveitar o verão. Esse mês não precisa vir na universidade, não. Trabalha de casa. Então, olha a relação de confiança que é interessante. Ainda, eu trabalho, durante muito tempo eu trabalhei home office, inclusive de Atlanta, do Brasil. Eu mandava as minhas horas e a universidade confiava em mim. As horas que eu falava, eles em nenhum momento questionavam e eles me pagavam, sempre corretamente. Então, isso é muito interessante no Canadá, tá? Um mercado de trabalho mais humanizado. Outra, um mercado de trabalho que aceita você fazer a sua reorientação. Se você trabalha em uma área e deseja se reorientar, seguir uma nova área, porque você não se sente realizado nem feliz na sua área profissional, você pode reorientar a sua carreira, mesmo que você esteja em uma idade mais avançada, tá? Porque eles sempre entendem que você nunca vai perder o seu conhecimento, são competências transferíveis que a gente chama. Então, isso que eu gosto muito, o humano é o centro do mercado de trabalho lá, tá bom? E por que eu estou aqui ministrando essa aula online para te ajudar a tirar o Projeto Canadá do papel? É porque eu quero te ajudar a aumentar as suas chances de você ser admitido em uma universidade de reconhecimento internacional, em um programa que esteja alinhado com as suas metas de carreira, o seu perfil e o melhor, com bolsas de estudos, tá bom? E o que eu posso te dizer? Eu já orientei dezenas de brasileiros e 100% das pessoas que fizeram o coaching personalizado comigo, que é essa consultoria para preparar toda a documentação e fazer a admissão na universidade, 100% das pessoas foram admitidas. Por uma questão de ética, eu não posso garantir que você vai ser admitido, mas eu posso te dar os meus números, porque não tem segredo, é uma questão de metodologia, de você entender o passo a passo, de como que você vai fazer para poder preparar a sua documentação para o seu dossiê ficar excelente e ter a abordagem correta junto à universidade, junto ao orientador e como e onde conseguir bolsas de estudos, tá? É uma questão de metodologia, não tem que ter uma inteligência especial, não é nada disso, te falo por experiência. Então, eu entendo os sentimentos. Eu lembro quando eu fui migrar, quando eu pensei em estudar fora, quando eu fui fazer o meu pedido de admissão, eu tinha medo, gente, mas o medo porque eu me comparava com o
planeta. Eu falava, nossa, mas como que eu vou conseguir concorrer com pessoas tão gabaritadas, que estudaram em universidades melhores do que o que eu estudei? Isso tudo é bobagem, tá bom? Você também pode, se eu conseguir, você também pode conseguir. E você pode ter certeza que eu entendo todos esses sentimentos, porque eu também senti muito medo. Se você entrar lá no meu blog, você vai ver as historinhas. Acho que estudar fora é um pouco, a gente trabalha a gestão do medo, né? A gestão do medo. Então, você pode sim conseguir. Se eu conseguir, eu não me canso de repetir isso. Você também pode, tá? Então, só para ilustrar um pouquinho, olha só essas historinhas de outros brasileiros que já estão estudando lá no Canadá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo. Olá. Essa daqui é a Daniela, minha esposa, e nós somos assessorados pela Lina Donar, que nos auxiliou para vir aqui em Montreal e começarmos a nossa jornada. Hoje estou estudando Soutien Informatique no Colégio Herzing, e a Dani, como minha esposa, ganhou o visto de trabalho. Isso aí, a gente optou pelo PEC, processo PEC Estudo e Trabalho. Marcelo estuda e eu também estudo, porém eu tenho Work Permit, eu posso trabalhar. E a Alina nos assessora desde 2015, quando a gente começou o projeto, e até hoje ela nos presta assessoria, o coach acadêmico. E ela é uma pessoa maravilhosa, tem nos atendido muito bem e assessorado o Marcelo no que ele precisa. É isso aí, Lina. Muito obrigado pela sua ajuda, que vem nos ajudando bastante. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui. Vem você também para Montreal. Vou aproveitar o cenário aqui da sala de aula na Université de Montréal para fazer um depoimento rapidinho para contar para vocês como que foi minha experiência com a Lina. Se hoje eu tô aqui, uma parte disso eu realmente devo a ela, então eu me sinto no dever de compartilhar isso com as outras pessoas, assim, para que as pessoas saibam e possam se aproveitar dessa ajuda que a Lina dá. Porque não é fácil entrar num mestrado assim, a gente sempre vê várias pessoas falando, o filho do fulano foi para fora, não sei o que, não sei o que. E realmente não é fácil você entender todo o processo, todo o sistema, o que querem. É muito diferente do nosso sistema de admissão numa universidade. Então, a ajuda que realmente de alguém profissional que entende o que está fazendo é fundamental, assim, faz a diferença mesmo. Olá pessoal, meu nome é Alexandre Marins, tenho 30 anos, sou casado, sou engenheiro mecânico e recentemente me mudei para o Canadá, aqui para a cidade de Montreal, no Quebec, para fazer meu mestrado aqui na Concordia University. No início da aplicação, eu contei com a ajuda de uma pessoa muito legal, uma pessoa que executa um trabalho muito bacana, que é a Lina Donard, e ela auxilia na aplicação para o mestrado, doutorado, bacharelado, através desse coaching. A Lina é uma pessoa muito bacana, trata muito bem seus clientes, auxilia na questão de obtenção de uma bolsa que vai ajudar bastante nos seus custos aqui, né? Como conseguir uma bolsa, como se aproximar de um professor, como abordar um professor. E o encorajamento que ela dá aos seus clientes, mostrando que é possível obter esse sonho. Obviamente depende muito de você, depende das suas habilidades, você tem que correr atrás, mas é possível. Fica então a dica para quem tem esse sonho, através da Lina é possível você obtê-lo. Um abraço a todos. Olá, você aí do Brasil que tem vontade de estudar no Canadá e talvez futuramente imigrar para o Canadá. Eu acho que vale a pena investir num curso profissionalizante, seja ele um college, seja um curso universitário. Aí você discute assim o seu perfil, as suas pretensões. E eu tenho certeza que a Lina Donard ela vai saber traçar para você um plano legal e te mostrar as várias possibilidades que você tem. E aí desejo para você sorte, que você consiga realizar o seu desejo, assim como eu estou realizando o meu sonho de morar aqui em Montreal, no Canadá, e quem sabe a gente ainda se encontra por aqui. Legal? Um abraço e boa sorte a você. Então, eu te mostrei algumas histórias de brasileiros que já estão se realizando no Canadá e como que eu posso te ajudar. Hoje eu trabalho como consultora orientando brasileiros em todo o processo de admissão para as universidades. É um trabalho que eu faço de forma muito personalizada durante um ano, que custa $2.000 canadenses, em torno de R$5.000. Só que eu já não estou conseguindo atender a demanda da forma como eu gostaria, simplesmente porque o meu tempo é limitado. Então eu quero ajudar um número maior de brasileiros para que você atinja a sua realização
pessoal e profissional no Canadá, para que você sofra menos do que eu sofri, tá bom? E eu tô aqui para te oferecer uma oportunidade, que é um curso online, que vai custar em torno de 1/10 desse valor, ou seja, em vez de R$ 5.000, é R$ 597, um valor bem mais acessível para você saber o passo a passo para fazer o pedido de admissão em uma universidade, seja mestrado e doutorado, preparar toda a sua documentação e aplicar para bolsas de estudos. Igual eu te mencionei, eu não posso garantir que você vai ser admitido, mas eu posso garantir que eu vou aumentar e muito as suas chances de ser admitido com bolsa. E como eu mencionei, todas as pessoas que eu já orientei até hoje foram admitidas, em torno de 70% delas conseguiu bolsa de estudos, tá bom? Então, como é que vai ser esse curso online? Vão ser 6 encontros de 45 minutos, onde eu vou explicar o passo a passo, eu vou te dar a receita do bolo, a metodologia para você poder fazer o seu application na universidade dos seus sonhos, no programa que esteja alinhado com o seu perfil, suas metas de carreira, encontrar um professor orientador, conseguir bolsa e muito mais, tá? As aulas vão ser na terça e na quinta-feira à noite, vai ser ao vivo, eu vou estar ao vivo e respondendo ao vivo as suas perguntas, você vai poder postar suas perguntas no chat e eu vou te responder ao vivo. 6 encontros, objetivo para você poder aprender metodologia e tirar o seu projeto Canadá do papel. Para fazer a inscrição é muito simples, basta clicar aqui do ladinho para garantir a sua vaga, lembrando que as vagas são limitadas, tá bom? Até porque eu vou estar online, eu vou estar respondendo as perguntas de todo mundo online. Ah, já ia me esquecendo. Vai ter um bônus, que vai ser um videozinho que eu vou explicar sobre os colleges. Eu vou focar no mestrado e doutorado, que é mais complexo, mas eu também vou te explicar como fazer a admissão e dar mais detalhes sobre os programas no college. E tem outra coisa também, se você tiver dúvidas de como fazer sua inscrição, e quiser mais informações sobre o programa, antes de garantir a sua vaga, sobre o curso online, você pode mandar o WhatsApp. Tenho aqui minha colinha, ó. O número é 11 São Paulo 991369212. Então vou repetir. WhatsApp para você mandar as suas perguntas, dúvidas, caso você queira perguntar alguma coisa. 11 São Paulo 991369212. No mais, eu quero te agradecer pela sua atenção, seu tempo, ter me permitido de entrar um pouquinho na sua vida e compartilhar as minhas experiências. E eu quero te dizer o seguinte, você é capitão da sua alma, você escreve a sua história, não importa o que disseram pra você. Já me chamaram de burra, eu já vivi umas situações bem difíceis na minha vida de gente que falou, você não vai chegar em lugar nenhum. E a resposta está aqui hoje. E você também pode dar essa sua resposta. Eu sempre digo que a grande vingança é a gente ser feliz, essa é a grande vingança. E o seu passado não define nem o seu presente, nem o seu futuro, tá bom? Então, olha, um beijo no seu coração, espero você no curso online, compartilhar todas as experiências, porque a minha grande paixão é cuidar de pessoas e cuidar para que você atinja a sua realização profissional e pessoal. E é por isso que o hashtag é Vem Ser Feliz no Canadá. Um beijo, cheers, see you later, au revoir.